Senhor, meu amado, minha amada, nesta tarde de sexta-feira eu quero fazer uma reflexão com os irmãos a respeito de deserto, porque muitos de nós passamos, outros passam e outros passarão por desertos. A Bíblia nos traz, através da sua palavra, a respeito de desertos a quais muitos de nós somos levados por Deus, mas há desertos que por a nossa própria vontade nós adentramos com as nossas escolhas. Meus amados irmãos, falarei de 2 mulheres e um povo e de 4 desertos. A primeira mulher, a qual junto dos irmãos quero trazer à memória, esta entrou no deserto e desse deserto ela não saiu. Esta mulher foi Raquel, a esposa de Jacó. Quando Jacó decidiu voltar para sua terra, ele reuniu as suas esposas, o seu povo, seus filhos e tudo o que a ele pertencia e decidiu voltar, fugindo de seu sogro. Raquel, por sua vez, foi até a casa do seu pai e levou junto consigo para sua viagem os postes de ídolo, a qual pertencia a Labão. Irmãos, estes postes de ídolos muitas vezes representam os nossos desejos, as nossas vontades, a qual queremos levar para o deserto. A palavra de Deus nos diz que Labão, ao ver que seus postes de ídolos não estavam em sua casa, seguiu Jacó. Ao encontrar com seu pai, Raquel comete outro erro. E este erro foi tentar esconder do seu pai os postes de ídolos. Meus irmãos, em meio aos nossos desertos, o Senhor nos encontrará. Que nós não venhamos a tentar esconder do Senhor as nossas falhas, os nossos pecados, porque o Senhor quer nos curar em nossos desertos. A palavra diz que Raquel pagou caro, porque chegando no deserto, Raquel estava grávida e Raquel adoeceu em Efrata, a qual no hebraico quer dizer lugar fértil, terra produtiva, lugar de honra. Raquel ali deu à luz a Benjamim, a qual quer dizer o filho da promessa. Mas para Raquel, ele significava Benoni, que quer dizer filho da minha dor. Meus irmãos, por que no lugar da honra, por que do nascer do filho, da alegria, Raquel viu desgraça e morte? Porque Raquel, assim como Sara no passado, ela quis dar uma ajudinha, ela quis fazer do seu jeito. E quando nós nos envolvemos naquilo que Deus tem para nossas vidas, quando queremos fazer das nossas vontades as nossas escolhas, acabamos atrapalhando o agir de Deus. Eu falei de Sara, e a próxima mulher está relacionada com Sara, mas não foi ela que foi para o deserto, e sim a sua escrava egípcia, Agar, a qual deu à luz a Ismael, filho de Abraão. Meus amados irmãos, após ela ter um filho com o marido da sua senhora, ela começou a confrontar Sara. E Sara fez que sua mão pesasse contra ela. Ela teve uma escolha naquele momento. Ela decidiu sair da presença do seu Senhor sem mesmo antes consultar o seu Senhor. Ela decidiu sair da casa do pai, como muitas vezes eu já fiz, como outras vezes alguns irmãos já fizeram. E de repente, neste momento, você está passando por isso. A palavra de Deus nos diz que Agar, pelo deserto, com o seu filho Ismael, chegou até a terra de Sur. E ali ela estava cansada. E ali ela encontrou um anjo. E este anjo mandou que Agar voltasse.
Sur, para que vocês venham a ter conhecimento, significa terra da muralha, pois o próprio Senhor colocará muralhas, trará os seus anjos. Muitas vezes levantarão um irmão para nos dar ordem para voltar para sua casa. Agar voltou, permaneceu ali por algum tempo, mas o filho da promessa nasceu. Isaac estava entre eles. E certa vez a sua mãe viu que não era bom Isaac estar no mesmo lugar que Ismael, porque Ismael poderia reinar sobre Isaac. Então, direcionado por Deus, Abraão mandou Ismael junto com Agar para o deserto. Deu um punhado de pão e um jarro de água. Meus amados irmãos, Agar naquele momento deve ter pensado: o meu Senhor está me mandando para a morte. Meus amados, o Senhor viu que Agar não pertencia mais àquele lugar, que o propósito que ele tinha para Ismael não pertencia mais ali. Da mesma forma que certo momento das vossas vidas, o Senhor te tirou de um lugar a qual de repente ali você prosperava. Te tirou de rodas a qual de repente ali vocês eram benquistos. Mas ele te deu um punhado de pão e uma água, e um pouco de água. E os despediu, e de repente, pelo meio do caminho, agora, vivendo o propósito, estando no ministério a qual vocês fazem parte, a água está acabando, e o pão está terminando. E da mesma forma que Agar pensou que o menino iria morrer, você deve estar pensando: a provisão não chega mais na minha casa, não chega mais em mim. Mas diz a palavra do Senhor que na região de Berseba, região do juramento, o Senhor viu o choro de Agar e enviou um anjo. E ali, ela bebeu de um poço água e deu água para o menino. E o Senhor cumpriu na vida dela o juramento a qual ele tinha feito a Abraão. Da mesma forma que hoje eu quero te dizer: vós são filhos do Altíssimo, e este mesmo fez um juramento para vocês. Que pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, mas eu jamais esquecerei dos meus. Irmãos, a palavra do Senhor ainda nos diz que o menino cresceu no deserto de Parã. Parã, para que a irmã venha ter o conhecimento, significa deserto de Parã, lugar de provação, dependência divina. O Senhor te chamou para um lugar onde Ele proverá, pois Ele é Jeová Jiré, o Deus que provém em nossas vidas. Meu amado, minha amada, quero falar agora de um povo a qual ao sair entrou no deserto, ao sair do Egito, do lugar da escravidão, saiu 2 milhões de pessoas. Mas desses 2 milhões, apenas 2 adentraram a terra qual o Senhor tinha para eles. Por quê, meus amados? Porque este povo era um povo de coração endurecido, a qual o Senhor, desde o início, mostrou seus prodígios, suas maravilhas, da mesma forma que Ele está mostrando para nós. Só que eles olhavam para a diversidade. E quando Moisés mandou que 10 espias fossem reconhecer a terra prometida, somente 2 creram. Meus amados irmãos, que nós venhamos a ter o mesmo olhar que Caleb, que Josué, que nós não venhamos a olhar para as dificuldades, porque no deserto dificuldades se levantarão, mas aquele que está contigo neste dia, ele é maior que a dificuldade. Termino aqui falando de outro deserto. O nosso Senhor Jesus Cristo, após o deserto a qual ele passou, recebeu da parte do Senhor o seu ministério. E se hoje temos vidas, é porque ele venceu no deserto. E hoje ele manda te dizer: ele não te levou nesse deserto para que você venha padecer, e sim para que a glória de Deus venha se manifestar na sua vida. Que Deus te abençoe e uma ótima tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo.